Tribo Primitiva capítulo 111. Equipe de caça 3 longos e 2 curtos refere-se às marcas esculpidas nas flechas de bambu para marcar quem atirou a flecha. Por exemplo, a flecha de Minglong é 3 longas e 3 curtas, a flecha de Ansu é 9 longas e 1 curta, e assim por diante. Obviamente, o dono das 3 flechas longas e 2 curtas foi punido por Liu no local como não pode participar da caçada amanhã por não acertar o alvo. Para os membros da equipe de caça, este é realmente um rosto sem graça. Com certeza, o homem suspirou, mas não refutou, abaixou a cabeça e parecia irritado. No entanto, Mufeng ficou um pouco surpreso. Ele não esperava que essas pessoas da tribo fossem tão talentosas na prática de flechas. Quando ele estava no Arrowgold Club em sua vida anterior, ele se lembrou de um antigo treinador dizendo: o tiro com arco requer paz de espírito e unidade de respiração. Para ser franco, significa estar calmo e calma ao atirar uma flecha, respirar suavemente e ser consistente com a flecha. No momento, o clã Jiang é apenas um grupo de pessoas primitivas, que ainda lutam pela sobrevivência todos os dias. Como eles podem compreender esta chave para o tiro com arco? Na verdade, ele queria ser complicado. A razão é realmente muito simples. O clã Jiang não consegue o suficiente para comer ou se aquecer. Agora Mufeng trouxe comida suficiente para evitar a extinção da raça morta, e também lhes ensinou as habilidades de tiro com arco. Especialmente todos eles entendem que praticar flechas pode ajudar a tribo a conseguir mais comida. Então, essas equipes de caça pensam em como praticar flechas e como atirar com mais precisão. Tudo tem mais medo de ser sério, principalmente as coisas que a prática leva à perfeição. Imagine que uma pessoa praticou milhares de vezes em sua mente e praticou milhares de vezes no campo de tiro todos os dias. Como o tiro com arco pode ser ruim? Isso foi imediatamente refletido quando Mufeng notou o arco quebrado e a flecha quebrada no campo de treinamento. Vendo que o tiro com arco da equipe de caça é tão preciso, o coração de Mufeng está um pouco mais ansioso para sair para caçar amanhã. Mais de 50 membros da equipe de caça, mais de 50 arcos e flechas, 5 lobos domesticados, além de mais de 20 lobos selvagens que podem ser encontrados na natureza. Se caçarem juntos, a colheita será indispensável. Naquela noite, Anshu voltou com cerca de 20 pessoas. Com certeza, o gelo no lago Dalong derreteu novamente e já estava perto da costa. De acordo com o pedido de Mufeng, Anshu teceu a corda do tendão da besta em uma rede. Considerando que a boca da rede era muito grande, ele pensou em um método de compromisso e circulou a abertura com um galho ou mácio. Esperando o peixe aparecer, Bingko entrou online. Só então Mufeng pensou que os peixes não viveriam muito se eles simplesmente usarem a rede para pegar os peixes e as cordas forem usadas para puxar as escamas dos peixes. A simples mudança de Anshu é um pouco semelhante à bolsa de rede na vida anterior. Desta forma, o dano ao peixe é menor quando o peixe é capturado, e a taxa de sobrevivência dos peixes da internet também é muito maior. O que surpreendeu Mufeng ainda mais foi que Anshu pensou no peixe saindo da água, mas estava com medo de não viver muito. Desta vez ele saiu para pescar com uma panela de barro feita de dentes brancos para encher o lago com os peixes. Mufeng ficou aliviado. Depois de ter trabalhado tanto por tanto tempo, ele finalmente viu alguns membros da tribo que sabiam como pensar e se adaptar. Eu realmente tenho que dizer que a mosca na pomada é que 2 dos potes de barro foram quebrados no caminho de volta. Mas comparado a voltar com peixes vivos, isso não é nada. A soltura dos peixes foi feita quando a árvore fria voltou. A água com mais de meio metro de profundidade é suficiente para os peixes nadarem nela. Por via das dúvidas, ele mesmo quebrou alguns grãos de milho e colocou um pouco de esterco de porco na água. Em sua vida anterior, muitos empreiteiros de tanques de peixes no campo fizeram isso. Construa um chiqueiro ao lado do tanque de peixes, alimente os porcos com palha de grama e grãos, e o esterco de porco flui para o tanque de peixes para nutrir o plâncton na água, e o plâncton na água nutre os peixes, o que se torna um ecológico virtuoso ciclo. O fosso foi cavado por quase um mês, e muita água se acumulou, e há algum plâncton nele. Mesmo que não haja plâncton, por causa da chegada da primavera, muitos insetos e mariposas que se reunirão na superfície da água à noite. A existência de estrume de porco irá, sem dúvida, torná-los mais aglomerados e servir de alimento para os peixes. No início da manhã seguinte,
Todos os membros da equipe de caça se reuniram no campo de treinamento. Mingguang selecionou 20 pessoas no local para serem responsáveis pela tribo deixada para trás, liderada por Liu. O resto deles saiu caçando com Mu Feng. Claro, esta também foi a primeira vez que Mu Feng levou 5 lobos para caçar. A pessoa que lhe dera o caminho mudou de Mingguang para uma árvore fria, e há um novo vento ao lado da árvore fria. As mudanças na equipe de caça também confirmaram as mudanças no clã Jiang. Quando os 5 lobinhos saíram da tribo, eles corriam alegremente ao redor de Mu Feng, e de vez em quando pulavam nos arbustos para cheirar e cheirar. Mas à medida que a viagem se distanciava, os 5 lobinhos também notaram que essa viagem era incomum. Um por um, eles estavam vigilantes ao redor de Mu Feng, abaixando suas cabeças e caudas, e fechando suas bocas. Não havia mais luta na tribo. Situação problemática. Sim. Mu Feng sentiu, pensado consigo mesmo que o lobo é realmente um lobo, e uma vez que ele retornou à natureza, ele recuperou sua reação instintiva na selva. Eu só não sei o que vai acontecer quando eles virem os lobos novamente. Eu não sei se eles entrarão em conflito. Mu Feng pensou consigo mesmo. Desta vez, ele primeiro lideraria sua tribo para encontrar os lobos selvagens, juntar-se aos lobos selvagens, e então ambos os lados trabalhariam juntos para caçar. Antes de partir, ele havia dito repetidamente aos membros da equipe de caça para não agirem precipitadamente depois de ver os lobos, muito menos atirarem lobos selvagens à vontade. Os membros da equipe de caça naturalmente ouviram que Mu Feng tinha um acordo com um grupo de mais de 20 lobos e, naturalmente, não houve objeção. Eles simplesmente não sabem se o chefe guerreiro pode convocar o rei lobo como a árvore fria disse. Tribo Primitiva Capítulo 112. O pequeno lobo vê o rei lobo e Mu Feng liderou um grupo de mais de 50 pessoas pela selva e mais uma vez chegou às proximidades da matilha de lobos selvagens 2 vezes. Ele não tinha feito nada ainda. Os 5 lobinhos pareciam ter notado algo, e imediatamente baixaram a cabeça para cheirá-los, e finalmente cheiraram algo em um lugar com vegetação relativamente esparsa. Então os 5 lobos se reuniram ao redor da área e farejaram cuidadosamente, e finalmente levantaram suas cabeças juntas e gritaram. Todos os membros da equipe de caça ficaram atordoados e olharam em volta vigilantes, sem saber o que estava acontecendo. Mu Feng balançou a cabeça, sorriu e disse em voz baixa, está tudo bem, este é o pequeno lobo que descobriu o território da matilha de lobos e está demonstrando. Território? Território de quem? Mingguang perguntou. É o território dos lobos. Sim. Mu Feng assentiu, os lobos determinam seu território fazendo xixi em recintos. Se outros lobos entrarem, eles serão considerados intrusos. Claro, se outros lobos forem deliberados, então inevitavelmente será uma luta. Mas esses 5 lobinhos foram capturados de uma matilha de lobos, como eles poderiam demonstrar com seu povo? Sem mencionar que eles são todos tão pequenos. Mingguang ficou intrigado. Mu Feng sorriu e balançou a cabeça. Uma vez que os lobinhos deixem a tribo para viver conosco, humanos, eles serão considerados alienígenas pelos lobos originais. É difícil se integrar à tribo novamente, a menos que eles possam derrotar o rei lobo e os lobos. Torne-se o novo rei você mesmo. Falando nisso, o coração de Mu Feng se moveu. É possível que as sementes de cânhamo se tornem o rei lobo de uma matilha de lobos. Nesse caso, o clã Jiang não seria equivalente a ter um exército de lobos selvagens na natureza. Ele olhou para os 5 lobos menores de idade, ainda rugindo ao longe, e continuou a explicar com um sorriso. Rei. Isso não tem nada a ver com a idade do lobo. Mas esses 5 lobinhos ainda não cresceram. Mingguang disse com uma expressão preocupada. Eles serão mortos provocando os lobos selvagens assim. Mu Feng assentiu. É realmente possível. Mas não se preocupe. Enquanto o rei lobo vier com sua tribo, ele não ousará enfrentar os 5 na frente de tantos de nós. Mingguang estava aliviado agora. Ele naturalmente conhecia o propósito de Mu Feng para domar os 5 lobinhos. Então ele estava preocupado com a segurança dos lobinhos. Mas, com tantos de nós, eles vão aparecer? Mingguang perguntou preocupado. Bem, é realmente possível. Mu Feng disse com um sorriso, mas eu tenho um acordo com isso. Se não aparecer, o grande problema é que vamos gastar algum tempo para matar os lobos. Mingguang estava ansioso para tentar, prestes a falar, quando de repente ouviu o som de trêmulo à distância. Vamos.
Mufeng se levantou. Parece que este rei lobo é mais esperto que o último. Ele conhece os assuntos atuais. Sem esperar que Minguan lhe pergunte o que é conhecer os assuntos atuais, um dos lobos já varreu a grama com um lobo cinza na testa e se aproximou deles. É só que depois que o lobo se aproximou deles, imediatamente mostrou uma postura vigilante curvada. Era o rei lobo. Francamente falando, não poderia ajudar, porque há muitas pessoas ao redor, mais do que o número de lobos. E o lobo atrás dele também assumiu uma postura vigilante em um instante, sorrindo severamente para o clã Jiang. Antes que Mufeng pudesse reagir, os 5 pequenos lobos que estavam aninhados juntos correram para as proximidades do rei lobo com um grito, sorrindo e confrontando-o. O corpo de Mzi foi suprimido no nível mais baixo. Obviamente ele estava ansioso para testar o rei lobo na frente dele, mas ele sentiu que parecia haver uma lacuna em sua força, então ele teve que ficar parado. Quanto ao arroz amarelo, milho e trigo, todos se aproximaram das sementes de maconha juntos, sorrindo para os lobos com o mesmo inimigo. O único Doudou farejou de um lado para o outro entre os dois, nem latindo nem mostrando timidez, mas olhou para frente e para trás pensativo. O rei lobo ficou visivelmente surpreso, olhando para 5 criaturas semelhantes que se pareciam muito com ele, com dúvidas em seu rosto. A matilha de lobos atrás dele ficou ainda mais atordoada, olhando para 5 lobos familiares e então rugindo em uníssono. Uma é a aura deles, e a outra é que eles só têm 5, e eles se atrevem a gritar com uma matilha de lobos. Se não fossem mais de 50 pessoas ao lado deles, acredito que os 2 grupos de lobos com disparidade de força poderiam lutar imediatamente. Mufeng estava com dor de cabeça. As sementes de maconha estavam obviamente prontas para começar a qualquer momento. Uma vez que começou, os outros 3 lobos foram obrigados a seguir o exemplo. Mas o que mais lhe deu dor de cabeça foi o Doudou. Não olhe para ele com teimosia. Está sufocando com o estômago ruim. Vai ser mesmo uma mão na massa. Esse tipo de coisa pode significar que o pescoço e a virilha será implacável. Os chamados cães que mordem não latem. Doudou é um lobo, mas herda completamente os 3 sabores. Em sua vida anterior, ele havia visto o conflito entre cães e lobos na natureza, mas não esperava que dentro de um mês, 2 lotes de lobos do mesmo clã fossem hostis a esse ponto. Em desespero, ele teve que bufar friamente. Mas saia daqui. A semente de maconha estava roendo por um momento, então olhou para Mufeng, obviamente sem vontade. Mufeng segurou a lança de bambu, bateu no chão e disse, volte. Ele estremeceu imediatamente, gritou para o rei lobo e recuou para o lado de Mufeng com uma postura de você espera por mim. Os outros 4 lobos também se viraram e correram para Mufeng neste momento, e não se esqueceram de latir os dentes para o rei lobo. Embora uma grande batalha não tenha começado, todos podiam sentir a atmosfera de tensão agora. E Mufeng também caminhou para a frente da multidão neste momento. Independentemente de toda a persuasão do clã Jiang, ele gritou para o rei lobo que esperava. Pequeno rei lobo, nos encontramos novamente. Tribo Primitiva capítulo 113. Trabalhando com lobos. O rei lobo ficou obviamente surpreso quando viu Mufeng, e então sorriu e rosnou para Mufeng 2 vezes. Mufeng franziu a testa, pegou a lança de bambu em sua mão e atingiu a semente de maconha ansiosa com a ponta de chute. Não ladre. A semente de maconha ou deu um passo para o lado, mas ainda se arqueou e sorriu para o rei lobo, mostrando sua ferocidade. Mufeng começou a se comunicar com o rei lobo de uma maneira indicando suas intenções, pedindo ao rei lobo para liderar a tribo para caçar com eles. O rei lobo hesitou por um tempo, virou o rosto e gritou para o bando de lobos atrás dele novamente. A matilha se acalmou de repente. Você olha para mim, eu olho para você. Parece que ele não consegue acreditar na decisão do rei lobo. Mufeng sorriu levemente, virando o rosto para o clã Jiang que também estava confuso e disse, está feito. Com exceção da árvore fria, todos no clã Jiang ficaram chocados. O chefe realmente conversou com o rei lobo. No entanto, sem esperar que Mufeng falasse, o rei lobo avançou para Mufeng, olhou para as pessoas atrás de Mufeng de um lado para outro e gritou novamente. Outros não podiam entender, mas Mufeng podia entender. Você tem muitas pessoas, e meu povo está preocupado que você tome medidas contra nós. Meu Deus, é perfeito. Mufeng disse interiormente, mas ele sorriu e balançou a cabeça. Então, na frente de todos,
Uau se comunicou com o Rei Lobo. Nós iremos daqui e você irá para lá. Então você não precisa se preocupar com nós atacando você. E nós não temos que nos preocupar com seu ataque furtivo. Que tal? Por fim, acrescentou outra frase de Uau. Naturalmente você terá uma parte da presa que capturou. Ele acredita que o Rei Lobo pode ver a situação com clareza e tomar a melhor decisão para a tribo. Com certeza, o Rei Lobo se virou e correu para os lobos. Virou a cabeça para Mufene, levantou a cabeça e gritou, ok, é isso. Mufene sentiu e rugiu, quando virmos a presa, nosso povo atacará primeiro e conduzirá a presa para o seu lado, e deixará o resto para você. Desta vez o Rei Lobo não rugiu novamente, mas assentiu. Mufene ergueu as sobrancelhas com alegria. Então o Rei Lobo liderou mais de 20 lobos da direção que Mufene disse, e a matilha de lobos seguiu de maneira ordenada. Por outro lado, Mufeng se virou e caminhou na frente, seguido pela família Jiang. Um grupo de pessoas e um grupo de lobos não estão distantes, e são muito claros, mas estão vagamente cercados e se dirigem para a árvore branca que Minguang disse. Os 5 lobinhos também se aquietaram temporariamente por causa da partida do Rei Lobo. No entanto, eles não ficaram mais longe de Mufene, mas perto de Mufene, observando os arredores vigilantes, especialmente a direção da matilha de lobos. Obviamente, a aparência do Rei Lobo lhes deu muita pressão. Bem, isso é bom. Mufeng sentiu secretamente. A atuação dos 5 lobinhos o deixou muito satisfeito, e ele não se esquivou de ver o Rei Lobo. Isso mostra que a selvageria e a ferocidade em seus ossos não desapareceram, o que mostra que eles serão maiores no futuro e ousarão enfrentar as feras ferozes na natureza. Minguang se aproximou de Mufeng e disse em voz baixa, chefe guerreiro, com tantos lobos, eles vão nos ouvir e nos ajudar a caçar? Mufeng assentiu, sim, você já não os viu do outro lado? Li olhou para os lobos e baixou a voz novamente, mas afinal eles são feras ferozes. Ninguém pode garantir que eles crescerão no futuro e não nos atacarão. Mufeng balançou a cabeça. Você acha que estamos lotados agora e temos muitas armas em nossas mãos, para que possamos comer esses lobos constantemente? Minguang assentiu. Mufeng balançou a cabeça novamente. Mas você já pensou sobre isso? Mesmo se realmente matarmos todos eles, o que podemos conseguir? É apenas um pedaço de pele de lobo e um pouco de comida nos últimos 20 anos. Como ele disse, ele apontou para o lobinho ao lado dele. Olha, fique com eles. No futuro, a energia continuará a nos fornecer lobinhos, e nós desenvolveremos o próprio lobo da nossa tribo. Além disso, se encontrarmos presas suficientes desta vez, nossa colheita não será menor. Mesmo que a fera que encontramos seja muito poderosa, haverá lobos para nos ajudar a compartilhá-la, entendeu? Minguang de repente reagiu e disse com uma cara séria, eu entendo, chefe. Unir forças com esses lobos é muito mais útil do que matá-los. Mufeng assentiu, sim, enquanto pudermos pegar presas suficientes desta vez, com a ajuda de lobos no futuro, nossa caça será mais fácil. Sim. Minguang entendia completamente agora e não tinha objeções. Ao mesmo tempo, do outro lado da matilha de lobos, havia vários lobos que se aproximavam do Rei Lobo e importunavam o irmão ficavam importunando. Todos foram sorridos pelos dentes do Rei Lobo e até mordidos 2 vezes. Obviamente, havia vozes de suspeita nos lobos, mas também foram suprimidas pelo Rei Lobo. Um grupo de pessoas e um grupo de lobos, liderados por seus respectivos líderes, caminharam por um longo tempo, e finalmente chegaram ao destino Baixo Yuan. Baixo Yuan tem esse nome porque as árvores nesta área são arbustos baixos de casca branca. Esses arbustos são um pouco como o Popoluzeu pratica que Mufen viu em sua vida anterior, mas são obviamente diferentes. Baizu também é cercado por uma grande extensão de pastagem alta semi-humana sem borda à vista. Se não fosse pela clara transição de floresta para pastagem ao longo do caminho, ele até pensaria que estava no lugar errado. Desde que os lobos entraram na pastagem aqui, seus rastros se tornaram muito secretos. Se não fosse pelo conhecimento de lobos de Mufene, é quase difícil encontrar um escondido sob a grama que parece se mover com o vento. Um lobo selvagem. Ele também sinalizou para o clã Jiang diminuir a velocidade, inclinando-se e se aproximando lentamente da parte mais profunda da pastagem com cautela. Porque lá, a grama claramente entende muito bem, e pode até ser dito que não está oculto, obviamente,
Existem animais superdimensionados ou rebanhos supergrandes de herbívoros. Com certeza, não muito depois de caminharem dessa vez, Mufeng parou e estendeu a mão para sinalizar que as pessoas atrás dele também estavam paradas. Quase ao mesmo tempo, Mufeng também estava ciente de que o pedaço de grama que representava a matilha de lobos havia parado como esperado. Seu coração é claro, este rei lobo também é o sábio mestre de seu irmão, que tem prestado muita atenção aos seus movimentos. Já que esses lobos são tão inteligentes, será mais fácil. Mufeng pensou. Ele estendeu a mão e gentilmente empurrou os arbustos para o lado e olhou para frente, mas com um olhar, ele respirou fundo. Ei, muito. Não muito à frente dele, havia nada menos que algumas centenas de cervos com chifres densamente agrupados, pastando na grama como moscas. Além do cervo com chifres, também existem rinocerontes com chifres, pássaros com dedos gigantes e cavalos listrados de branco. Por quê? Esta é a savana africana. Mufeng ficou chocado. Tribo primitiva capítulo 114. Fácil de pescar em águas turbulentas desenvolvido. Mufeng gritou do fundo de seu coração. Com tantas presas, desta vez eu voltarei com uma carga completa. Ele originalmente pensou que as ovelhas e javalis selvagens que ele viu na selva perto da tribo já eram enormes grupos de animais, mas ele não esperava que houvesse mais animais sociais nesta pastagem. Este é simplesmente um celeiro móvel natural. Mufeng suspirou. Mas imediatamente outro pote de água fria derramou em seu coração, e ele reagiu de repente. Há tantos animais, você só pode contar como presas se você os pegar. Se você não puder pegá-los, você pode ser pisoteado até a morte por este grupo de feras vivas. O tamanho do cervo com chifres não é ruim, entre ovelhas e vacas. Se eles querem se esconder, eles podem não ser capazes de evitá-los. Mas esses pássaros de dedos grandes, rinocerontes com chifres e zebras podem não ser o caso, se lhe disse. Não é à toa que Mingguang disse que costumava caçar aqui com cautela, e haverá ferimentos e mortes a cada passo. Mufeng pensou, com tantos herbívoros, mesmo que não haja feras ferozes, eles são suficientes para beber uma panela. Por outro lado, os lobos parecem ser muito mais sábios. Eles sempre se afastaram da borda desta pastagem. Embora a presa seja relativamente pequena, a vitória é que eles não correm risco de vida. O que fazer? Mufeng franziu a testa e pensou. Com tantas feras, a brutalidade definitivamente não é suficiente. Eu realmente queria atirar uma flecha para expor o alvo, e tantos caras grandes correram, eles não foram suficientes para ver. Temos que pensar em uma maneira de fazer esse grupo de presas se mover primeiro, mas eles não podem vir para o nosso lado. Mufeng começou a calcular, contanto que eles se movam, é equivalente a enlamear uma poça de água parada. Bom peixe. Se toda a equipe de caça tirar flechas aqui, é garantido que as feras não correrão para cá, mas nesse caso, as feras correrão pela lateral, o que não é bagunçado. Nesse caso, a colheita definitivamente será bastante reduzida, e apenas uma ou duas flechas atingem a taxa de acerto. Especialmente esses cervos com chifres e rinocerontes com chifres estão fora de posição um com o outro. Não só isso, o cervo com chifres correndo ao longo do caminho, os lobos também são difíceis de alcançar. A melhor maneira é fazer veados com chifres, rinocerontes com chifres e pássaros do pé correrem juntos. Nesse momento, devido a diferenças no tamanho do corpo, velocidade e altura, um incidente carimbado inevitavelmente ocorrerá. Dessa forma, essa caça pode ser maximizada e vale a pena caçar juntos desta vez. Depois de entender os pontos-chave, Mufeng começou a organizar. Ele estendeu a mão para a árvore fria e chamou para ficar ao seu lado. Anshu era uma pessoa sensata, e gentilmente andou na ponta dos pés para o lado de Mufeng, abaixando a cabeça até os ouvidos. Mufeng disse em voz muito baixa, você traz um grupo de pessoas ao redor do rinoceronte com chifres. Tenha cuidado para não perturbar o rinoceronte com chifres. Quando você chegar ao rinoceronte com chifres, faça-me um gesto. Olhos de rinoceronte. Sim. Anshu respondeu em voz baixa, virando-se para sair. Mufeng agarrou e então confessou, traga um arqueiro de filme duro, até 3 ondas de flechas, e ninguém guarda algumas flechas como seguidor salvador. Anshu assentiu solenemente, inclinou-se e cumprimentou as pessoas para irem embora.
Mufeng segurou as sementes de maconha ao seu redor novamente e disse em voz baixa: honestamente, eu vou te dar as que serão encomendadas mais tarde. As sementes de maconha se acalmaram, jazendo na grama, prontas para partir. Mufeng olhou para trás e sussurrou: estamos aqui. Quando Ansu e os outros atiram flechas, nós também atiramos flechas. Atirar no grupo de zebras e cervos com chifres também é 3 ondas de flechas. Todos assentiram em silêncio. Mufeng olhou na direção dos lobos novamente, e essa direção estava cheia de dedos gigantes, que era considerado o mais lento de vários animais. Quando os 3 animais são atacados, eles são obrigados a correr para o cervo com chifres quando os tumultos surgirem. Quando chegar a hora, contanto que o rei lobo não seja estúpido, ele só precisa parar um pouco os lobos. Os dedos gigantes, o rinoceronte com chifres e as zebras correndo por trás são suficientes para fazer com que todo o grupo de animais atropele. Depois de fazer esses arranjos, Mufeng inevitavelmente ficará um pouco animado. Ele estimou a velocidade e os hábitos de vários animais. Agora, esperando Anshu chegar ao rinoceronte com chifres, o bom show deve ser encenado. Depois de muito tempo, Anshu finalmente trouxe 10 ou 20 pessoas para o rinoceronte com chifres e deu a Mufeng um sinal muito oculto. Isso também foi ensinado a ele por Mufeng antes de partir da tribo. Depois de receber o gesto de Anshu, Mufeng puxou decisivamente os 3 arcos nas costas, agachou-se no local, ajoelhou-se em um joelho, acertou uma flecha e respondeu com uma flecha. Com um switch, uma flecha de bambu atirou direto no cervo com chifres mais próximo a ele. A flecha de bambu atingiu o pescoço do cervo com chifres, e o cervo com chifres caiu com um puff. Ao mesmo tempo, as flechas de bambu do lado onde a árvore fria estava localizada também swish dispararam, correndo em direção ao rinoceronte com chifres. Quase no momento em que o cervo com chifres caiu no chão, o cervo com chifres ao redor imediatamente percebeu que não era bom, pisou em seu casco, virou-se e correu. Mufeng acenou com a mão, flecha. Os membros do clã Jiang atrás dele também dispararam flechas de bambu no momento antes de suas palavras. Pupupupu, 3 ou 5 cervos com chifres caíram, e 2 ou 3 zebras caíram. Embora não muitos, todos os veados e zebras perceberam que havia um perigo aqui, e todos correram na outra direção. Mas antes que eles corressem para longe, havia originalmente um enorme rinoceronte com chifres naquela direção. Em apenas um momento, o cervo com chifres e a zebra foram abatidos pelo rinoceronte com chifres. Os 3 tipos de animais se misturaram e correram juntos para o outro lado. Era exatamente a direção onde os lobos estavam. Depois de apenas algumas respirações, e em 10 segundos, a cena se desenvolveu exatamente como Mufeng havia imaginado. Agora, a matilha de lobos não poderá mais atacar. Deixe essas feras convergirem com sucesso e, se elas se apressarem, a matilha sofrerá. Como poderia o rei lobo, que nasceu caçador, nem mesmo entender isso? Vendo-o rugir, saltou alto no local e atacou o cervo com chifres que estava prestes a correr para eles. Com seu rugido, os lobos atrás dele se moveram naturalmente, uivando e correndo em direção ao cervo com chifres. Foi apenas um ataque, e o cervo com chifres foi derrubado 10 ou mais em um instante. O cervo com chifres correndo na frente se virou apressadamente, mas foi apressado pela zebra, pássaro com dedos gigantes e rinoceronte com chifres, incapaz de avançar ou recuar. Foi apenas um cara a cara, e não sei quantas feras foram pisoteadas no chão. A cena é mais caótica. Mufeng ficou por um tempo, mas ele não esperava que apenas uma onda de flechas de bambu disparasse, e o efeito alcançou o resultado que ele queria. Outra onda de flechas. Mufeng gritou alto. Desta vez ele se levantou em um corpo comprido, puxou a corda do arco diretamente, disparou uma flecha e gritou ó ó. E todos os membros do clã Jiang se levantaram neste momento. Suas mãos estavam cheias de cordas de arco. Eles dispararam flechas de bambu e ao mesmo tempo gritaram com Mufeng, ó ó ó. Tribo Primitiva capítulo 115. Sente-se no chão e divida os despojos correndo descontroladamente, bagunçando todo lugar. Essas 2 frases não poderiam ser mais apropriadas para descrever a cena atual. Enquanto Mufeng atirava flechas em ambos os lados do rinoceronte com chifres e do cervo com chifres ao lado, as feras no campo correram para a matilha de lobos. Naturalmente, o rei lobo não podia apenas assistir essas feras correndo em sua direção.
Atacou e jogou um cervo com chifres na frente e assustou o cervo com chifres na parte de trás. Como resultado, o da frente estava prestes a se virar, e o exército em fuga na parte de trás havia chegado, caindo e fugindo. Por um tempo, os gritos de várias feras continuaram indo e vindo. Mufang estava quase pasmo, observando um grupo de feras selvagens rugindo por eles, e então se virou em pânico. Neste momento, Mufang não precisava mais comandar, e todos os membros do clã Jiang dispararam a terceira onda de flechas a tempo. Neste momento, até pessoas com habilidades ruins de tiro com arco podem atirar. Mufang viu que o clã Jiang conseguiu uma barganha. Ele já estava com os olhos vermelhos de emoção e estava em uma postura de bater no cachorro na água. Ele rapidamente estendeu a mão e gritou: "Pare!" Os membros da tribo que estavam prestes a atirar a terceira onda de flechas pararam suas ações e olharam para ele juntos, com rostos perplexos. Mingguan gritou: "Chefe guerreiro, que grande oportunidade agora! Vamos matar mais algumas presas." Mufang balançou a cabeça e apontou para as várias feras lutando no chão. "Já chega, não podemos terminar se matarmos de novo." Mingguan percebeu que muitas feras haviam caído no chão. Então ele imediatamente pegou seus arcos e flechas e não fez mais nenhum movimento. "Deixe um caminho para esses cervos com chifres e deixe-os escapar por suas vidas." "Por quê?" Todos não entenderam. "Se os matarmos desta vez, que presas pegaremos no futuro?" Mufang perguntou. Todos pareciam entender, mas vendo as palavras de Mufang, eles não se atreveram a desobedecer, e um após o outro cedeu, permitindo que o rebanho escapasse pela brecha. Claro, ainda existem alguns cervos com chifres e dedos gigantes ainda correndo pelo campo, obviamente sem encontrar uma saída. As sementes de cannabis que foram suprimidas por muito tempo gritaram alto para Mufang, como se quisesse lembrá-lo de que ainda não havia feito nada. Mufang sorriu e moveu a mão: "Vá." A semente de maconha que recebeu a ordem imediatamente foi direto para um cervo com chifres em pânico como um cão selvagem correndo da rede. E o trigo ao lado parou de brincar com ele neste momento, e gritou do lado, cooperando com as sementes de maconha para pegar o cervo com chifres. Wang Mi e Xiaomi não devem ficar para trás, lado a lado e um à direita, bloqueando o caminho deste cervo com chifres. Doudou ainda não trabalhou duro. Ele trotou para o campo de maneira dispersa e apareceu muito coincidentemente no caminho que o cervo com chifres teve que se virar. As garras mantinham o pescoço do cervo com chifres firmemente. Um fio de sangue doado fluiu, e o cervo chifrudo gritou e caiu no chão. As sementes de maconha que alcançaram voaram mais uma vez, mordendo as costas do cervo com chifres, apenas para ouvir um som de clique. O cervo com chifres já estava morto e não podia mais morrer. Doudou ficou aliviado e ignorou os cantos de sua boca para doar sangue, sorrindo para Mufang ou para reivindicar o crédito. Mufang conhecia suas virtudes, sorriu e acenou com a cabeça. "Nada mal, nem mal, este cervo com chifres pertence ao seu." Os 5 lobos apenas mordem os chifres dos veados assim. Neste momento, havia apenas alguns cervos com chifres e dedos gigantes no campo. Estes eram irrelevantes para ele e foram deixados à disposição da tribo. Ele olhou para o rei lobo. Porque todos os lobos estão pisando em suas presas neste momento, parecendo jurar sua soberania. Até o rei lobo estava olhando para o clã Jiang neste momento, como se ele fosse começar uma briga se não concordasse com ele. Mufang estreitou os olhos. Isso está preocupado com a distribuição desigual dos espólios. Ele olhou para a presa no chão ao seu redor, então olhou para o rei lobo, aou algumas vezes e começou a perguntar ao rei lobo: "Quantas presas você quer?" O rei lobo imediatamente respondeu: "Todo lobo quer." Mufang foi pego de surpresa por um momento, e então perguntou: "Vocês são um grupo tão grande, ninguém pode levar para casa?" O rei lobo também respondeu: "Nós temos nossa própria solução, mas devemos dá-la a nós." "Você disse?" Mufang só achou engraçado. Não havia menos de 100 presas deitadas no chão. Ele pensou que o rei lobo iria abrir a boca do leão, o que exigiria muito, mas não esperava que houvesse apenas um por lobo. Isso é totalmente aceitável para ele. Então ele acenou com a mão e gritou ao: "Sim, não só isso, eu também posso te dar mais 10, mas você tem que me ajudar a carregar essas presas de volta." O rei lobo também ficou obviamente atordoado. Ele virou a cabeça e conversou com os lobos de um jeito e então rugiu para Mufang.
Com alegria no rosto de Mufene, o Rei Lobo realmente concordou. Foi só que o Rei Lobo disse a ele que não havia problema em transportar essas presas, mas não podia ser transportado de uma só vez e marcado várias vezes. Isso não é um problema para Mufene. O grande problema é que ele deixará a presa se afastar um pouco primeiro. Então ele acenou para o Rei Lobo e respondeu-o novamente. Nesse momento, Minguang já havia contado a presa e correu para Mufeng para relatar: chefe guerreiro, um total de 6 rinocerontes com chifres, 3 dedos, 2 zebras e 85 cervos com chifres foram mortos nesta caçada. Mufeng assentiu: ok, separe 37 cervos com chifres para os lobos, e você pode cuidar do resto. 37. Minguang ficou surpreso. Tantos? Ele ficou um pouco insatisfeito. Você realmente dá a eles tantas presas? Mufeng estreitou os olhos. Há algum problema? Minguang reagiu de repente, ajoelhou-se apressadamente sobre um joelho e levantou-se com uma mão. A decisão tomada pelo chefe, Minguang não ousa fazer sentido. Mufeng bufou friamente. Se não cumprirmos nossas promessas com os lobos, eles ainda estarão dispostos a nos caçar no futuro. Minguang ficou envergonhado. Chefe guerreiro, eu sei que estava errado. Ok. Mufeng acenou com a mão. Divida o cervo com chifres, os outros que podem ser esfolados, os que podem ser removidos e os que podem ser removidos são removidos. Leve-o de volta ao máximo. Isso, deixe os lobos nos trazerem de volta. Minguang ficou surpreso. Eles estarão dispostos. O Rei Lobo concordou. Mufeng bufou friamente, virou-se para as sementes de cânhamo e se preparou para separar os 5 lobos que estavam saqueando com uma lança de bambu. Neste momento, houve gritos de ó não muito longe, e então pedras do tamanho de punhos caíram do céu, esmagando todas em Mufeng. Há inimigos. Minguang gritou violentamente. Proteja o chefe guerreiro. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.